alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor. Oi, pessoal da Salister, tudo bem? Aqui é a Luciana, a tia Lu. Eu acho que vocês já me conhecem, quando a gente podia, né, ir para a igreja, normal. Eu estava sempre lá ajudando as outras tias, estava sempre na hora do lanchinho com vocês. Acho que vocês já me conhecem, mas para quem ainda não me conhece, prazer, eu sou a tia Lu e eu estou muito feliz de agora estar aqui na Salister como professora, dando aula para vocês. Hoje vocês vão fazer a lição número 9, né? Da revistinha Jesus, o Melhor Amigo. Então vamos lá começar a aula. Antes vamos fazer uma oração. Vamos fechar nossos olhinhos e pedir a Deus para que a nossa aula seja muito legal, que vocês entendam, que seja para a honra e glória de Deus tudo o que a gente faz, certo? Então vamos lá. Meu Deus, muito obrigada por eu estar aqui com a Salister, podendo transmitir para eles o que eu sei, que seja uma aula muito abençoada, que eles entendam, que a sua palavra, meu Deus, entre no coraçãozinho dessas crianças, que elas vivam a tua palavra, que elas façam tudo o que o Senhor deseja. Obrigado por tudo, obrigado pela nossa família, pela nossa saúde, pelos nossos amigos. Obrigado por tudo e continue nos abençoando. Que essa pandemia logo acabe, que a gente volte a se reunir na igreja como era antes, com beijinhos, com abraços, que seja muito legal como sempre foi. Obrigado por tudo, meu Deus. Nos proteja, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. Hoje a gente vai contar a história de duas famílias, a família de Jairo e a família de Lázaro. Mas antes, a gente às vezes pensa assim, né? Nossa, isso é impossível de acontecer. Tal coisa nunca vai acontecer, impossível. Mas para Deus nada é impossível. Nada. Deus é o Deus de milagre. Para Ele nada é impossível. Vamos começar com a família do Jairo. Jairo era o chefe da sinagoga. A sinagoga é uma igreja, como se fosse a nossa igreja. E ele era o chefe da sinagoga, então ele era uma pessoa muito importante. E as pessoas da sinagoga não acreditavam em Jesus. Eles não acreditavam que Jesus era filho de Deus. Então eles não davam importância para Jesus. Enquanto Jesus estava lá, já fazendo muitos milagres, curando muitos doentes, eles ainda não queriam acreditar. E a filha de Jairo, de 12 anos, ficou muito doente. Muito doente. Ele chamou muitas pessoas para ir lá curar a filha dele, mas nenhuma pessoa que ele levou resolveu. A menina não melhorava, não melhorava. A menina já estava muito, muito doentinha. Então Jairo resolveu pedir ajuda para Jesus. Jairo foi, se jogou aos pés de Jesus pedindo ajuda. Ele falou assim: minha filha está morrendo, venha comigo e põe as mãos nela, põe as mãos sobre ela para que ela viva. Ele pediu para Jesus, se ajoelhou aos pés de Jesus e pediu. E Jesus, lógico, que atendeu, certo? E você? Quando você está muito angustiado, muito triste, não pode ter vergonha. Tem que sempre orar para Deus, pedir, que Deus sempre vai estar lá te escutando. Então eles foram, Jairo pediu para Jesus ir com ele, aí Jesus estava indo na casa de Jairo, porque Jairo tinha pedido, né? Para curar a filha dele. No caminho, as pessoas falaram para Jairo: não fique mais incomodando o mestre, sua filha está morta. Para eles, a filha de Jairo já estava morta. Mas Jesus, vendo a tristeza de Jairo, disse:
Não tenha medo, tenha fé. Chegando na casa de Jairo, já estava um monte de gente chorando, porque a menina, para eles, tinha morrido. Aí então Jesus falou: por que tanto choro e tanta confusão? A menina não morreu, está dormindo. E todo mundo começou a rir de Jesus. Que eles estavam vendo, né? Para eles ela estava morta e Jesus falando que ela estava dormindo. Todo mundo zombando de Jesus, achando impossível. Só que Jesus, não, para ele não tem nada, não existe o impossível. Então, Jesus entrou no quarto onde a menina estava, segurou a mão dela e disse: Talita cumi, que significa: menina, levanta-te. No mesmo instante, a menina se levantou e começou a andar. Que milagre Jesus fez! Que poder que Jesus tem, na verdade? E naquela hora, todos que riram de Jesus, o quê? Viram a menina se levantar, andar. Muitos naquele momento começaram a acreditar em Jesus, né? Depois de ver um milagre desse, Jesus é maravilhoso. E essa foi a história de Jairo, que não acreditava em Jesus e foi pedir para ele curar a filha dele, porque muitos já haviam tentado, nenhum tinha conseguido, só Jesus conseguiu, lógico, o nosso único Salvador. E ele ficou muito feliz, né, com Jesus. A outra história que a gente vai contar é a de Lázaro, o pedido das irmãs. Lázaro tinha duas irmãs, a Marta e a Maria. Eram 3 irmãos, eles viviam os 3 juntos. E eles eram muito amigos de Jesus. Um dia Lázaro ficou muito, muito doente. E Jesus estava lá em Jerusalém. Eles moravam em Betânia, os irmãos. O Lázaro, a Marta e a Maria moravam em Betânia. E Jesus estava lá em Jerusalém, um pouco longe de Betânia. E o Lázaro ficou muito doente. E elas escreveram uma carta para Jesus, falando para Jesus voltar. Certamente elas queriam que a ajuda de Deus para curar o irmão delas. Elas já acreditavam em Deus. Eles eram amigos. Deus, em Jesus. Eles já eram, a família de Lázaro já era amigo de Jesus. E elas escreveram a carta para Jesus pedindo, por favor, para ele vir ver o Lázaro. Só que Jesus demorou um pouco ainda. Ele ficou mais 2 dias em Jerusalém. Que coisa estranha. Será que Jesus não se importava com seu amigo? Será que Jesus leu a carta e falou assim: Jairo tá doente? Eu não vou lá curar ele não. Não, né? Deus, Jesus se importa com a gente. Ele se importa sim. Só que tudo tem a sua hora, né? A hora de Deus, a hora de Jesus, só ele sabe a hora dele agir. Então, Jesus queria ensinar uma coisa muito importante. Por isso que ele não foi na hora. Porque eles já acreditavam em Jesus, né? Jesus não foi na hora porque Jesus queria ensinar uma coisa muito importante para eles. Quando Jesus chegou em Betânia, Marta correu ao seu encontro dizendo: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Então, quando Jesus chegou a Betânia, Lázaro o quê? Já tinha morrido. E Marta, muito triste, quando viu Jesus, o irmão dela já estava na sepultura. E Jesus chegou, já fazia 2 dias, já fazia 4 dias que o irmão dela tinha morrido. E ela chegou e falou: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Que tristeza, Jesus chegou tarde demais. Já fazia 4 dias que Lázaro havia morrido. Você acha que a morte é problema para Jesus? Não, não é? A gente já viu lá na história de Jairo que Jesus curou a filha dele. A morte não é problema para Jesus. Então Jesus disse para Marta: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E esse também é o nosso versículo de memorizar, né? Dessa semana. Depois a gente vai falar do versículo, né?
Essa era a lição que Jesus queria ensinar. Por isso que Jesus não foi na hora que ele recebeu a carta. Por isso que ele esperou. Por quê? Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Mesmo assim, Jesus viu a tristeza de Marta e dos outros que estavam ali e chorou. Jesus já sabia tudo o que ia acontecer, né? Ele sabia que ele ia ressuscitar Lázaro de novo, mas ele viu as pessoas ali chorando, tristes, e Jesus chorou também, porque o Jesus, ele sabe das nossas dores, ele sabe o que a gente sente. Que Jesus se importa com você, Jesus se importa com a gente. Sabe quando você está triste ou sofrendo? Ele ama muito você. Jesus nos ama muito. Então, vamos lá. Vamos ver a parte de que Lázaro ressuscita. Vamos lá. Jesus foi ao túmulo onde o corpo de Lázaro estava e pediu para que tirasse a pedra do túmulo. Antigamente, os túmulos eram parecendo uma caverna, assim, e tinha uma pedra, uma pedra na porta do túmulo. E ele pediu para tirar a pedra. E as pessoas falaram assim, não, Jesus, já faz 4 dias que Lázaro morreu. Não. Aí ele orou, agradecendo a Deus por atender seus pedidos. Jesus orou, agradecendo a Deus por atender seus pedidos e em seguida gritou, Lázaro, venha para fora. De repente, Lázaro saiu de dentro daquela sepultura. Ele estava todo enrolado numa faixa branca, parecendo uma múmia. Jesus pediu que tirassem a faixa dele. Você pode imaginar Lázaro correndo para dar um abraço em Jesus e em suas irmãs? Para a gente, uma coisa impossível, né? Mas para Deus, para Jesus, não existe nada impossível. Foi isso que aconteceu. Lázaro já tinha morrido já fazia 4 dias. E Jesus chegou lá e mesmo as irmãs dele falando, Jesus, se você tivesse chegado antes, quando ele ainda não tinha morrido, ele tinha sarado. Mas não. Jesus ressuscitou. Jesus é o Deus de milagre. O nosso versículo para memorizar essa semana, né? Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Jesus é todo poderoso, é o Deus de milagres. Ele tem poder sobre as doenças, sobre a natureza e até sobre a morte. Mas qual é o maior milagre? Qual é o maior milagre que Jesus pode fazer? Jesus pode nos dar a vida eterna. Isso significa que quem recebe a Jesus como Salvador e Senhor, mesmo que morra aqui na terra, no céu para sempre com Ele viverá. Então, a gente que confia em Deus, a gente que já entregou a nossa vida para Deus, a gente pode confiar na promessa que Deus fez, que é o quê? Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E se a gente ainda não pediu para Jesus para perdoar nossos pecados, né? Se a gente ainda não acredita totalmente em Jesus, a gente ainda tem muitos pecados, a gente sabe que tem que melhorar em algumas coisinhas. Esse é o momento de a gente pedir para Deus perdoar os nossos pecados, falar com Deus que a gente quer viver do lado dele, que a gente quer aprender tudo o que ele tem para nos ensinar. E depois de tudo isso, com certeza, o quê? Quem crê em mim, ainda que morrerá, viverá. A gente vai viver para sempre com Jesus, para sempre com Deus. Quando a nossa vida aqui na terra acabar, a gente ainda vai continuar vivo lá no céu, junto com Deus. Certo, crianças? Então, nosso versículo para memorizar é: disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. João 11, 25. Muito importante, né?
Está lá na Bíblia, em João 11:25, o nosso versículo para memorizar essa semana. Ok, crianças? Essa é a nossa primeira aula. A tia um pouco confusa, um pouco nervosa, é a primeira aula, mas eu também estou muito feliz que a nossa próxima aula seja muito legal também, como essa foi. E obrigado por tudo, que a gente tenha uma semana muito abençoada. Beijo, crianças. Fiquem com está Deus. no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus.